Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou o Developer Advocate aqui na Microsoft. Bom, como eu tinha dito para vocês, eu iria dividir cada tópico desse em aulas, mas eu acho que vai ficar demasiadamente grande para um tópico que não tem necessidade de estar dividindo muito, e a gente pode estar fazendo uma demonstração, fazendo uso de todos eles em um. Então é o que eu vou fazer aqui agora. Por isso que eu especifiquei aqui, dizendo que todos os tópicos abaixo já numa única aula. Tá? E novamente, se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Não se esqueçam de compartilhar esse repositório com outras pessoas. Inclusive, por que eu falo desse repositório? Porque dentro dele já contém todos os links das videoaulas que eu já fiz até agora. Para vocês terem uma noção, estou indo para a aula 91. Eu comecei esse curso aqui em 1º de março de 2021 e hoje é dia 8/5/2023 e olha quanto conteúdo bem esmiuçado de TypeScript que eu estou deixando para vocês aqui de forma gratuita. Então peço encarecidamente que vocês compartilhem, deixem a estrelinha aqui nesse repositório. Deixem aqui as perguntas que vocês tiverem, como por exemplo, teve uma pergunta aqui que o Felipe Carvalho fez lá no YouTube, eu expus aqui, respondi para ele. Então, deixem aqui à vontade as perguntas. Inclusive, essa é a antepenúltima aula, porque a gente vai fazer essa aula agora, usando o Function Modules, o Default Exports, o Class Modules. Talvez usando aí o Alias, Class, mas não é tão usado, mas talvez eu só dê uma pincelada. E depois a gente fala um pouquinho no próximo módulo, como é que a gente pode estar criando uma aplicação TypeScript usando aí o Azure Functions com serverless, arquitetura serverless com Azure Cosmos DB. Tá? Lembrando que esse curso ele foi criado e elaborado em conjunto com o time do TypeScript, então a gente pede para vocês darem uma olhada aqui na documentação oficial do TypeScript e nos cursos oficiais da plataforma da Microsoft, que nesse caso aqui é o Microsoft Learning. Inclusive, depois que vocês concluírem esse curso, peço que vocês fazem esse roteiro aqui. Ele tem mais ou menos 6 horas. Ele é um curso que não é em vídeo, ele é de leitura, mas vale super a pena, até porque vocês podem estar tirando uma espécie de um certificado com a assinatura do Satya Nadella, tá? Acho que vale super a pena. Inclusive aqui, ele vai falar, deixa eu ver aqui... Fala como acessar bibliotecas externas do TypeScript, organizando código usando namespaces, que é mais ou menos o que a gente... Não se usa mais com namespaces, mas acaba que o curso fala, mas você pode fazer o uso aí do modules também, tá? Bom, vamos lá, vamos ao exemplo. Deixa eu pegar aqui o meu Visual Studio Code. Lembrando que aquele exemplo que eu mostrei lá na aula teórica, ela tá aqui na pastinha 91, Intro Modules, tá até aqui, math.ts. Inclusive, eu tenho até que configurar aqui no meu... Aqui, inclusive, vocês têm que botar aqui o module como JS. Se não estiver, não vai rodar, não vai executar, vai dar problema. Então, no momento que a gente der aqui um start aqui, vai executar o projeto direitinho. Peço que vocês refaçam esse projeto na máquina local de vocês. E tá aqui o resultado, mostrando aqui os cálculos em arquivos separados, fazendo uso de modules aqui. Bom, na aula de agora, que a gente vai fazer, é o que mais ou menos acaba acontecendo no mundo real, né? Então aqui vai ser justamente desse vídeo, tá? Que é a aula 9.1.1 Modules, que vai englobar todos aqueles 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai criar um arquivo aqui dentro, que eu vou chamar de validator.ts, tá? Dentro deste arquivo aqui, inclusive eu gosto até de organizar as coisas com descrição e tudo mais. Deixa eu só copiar isso aqui. Esse vídeo dificilmente eu vou editar, já vou deixar sem editar para poder liberar o mais rápido possível para vocês. Então, se haver qualquer falha aqui, vocês podem estar me consertando. Então, aqui, já de quebra, já vai criar uma interface que nós vamos chamar de validator, tá? E nesse validator aí,
a gente vai seguir justamente a orientação do Copilot. Dentro dessa interface, nós vamos ter aqui uma função que se chama isValid, e ela terá como parâmetro ali o S de string, tá? Mas ela tem que retornar um boolean. O que eu estou querendo dizer? Que essa função aqui, deixa eu só fechar isso aqui, ela vai me dizer o seguinte, olha, alguma coisa que eu vou validar, ela vai ser um conteúdo, uma string, mas ela vai me dizer se é verdadeiro ou falso. É isso que está dizendo aqui. Então, note que aqui, no momento em que eu uso essa palavrinha reservada export, eu estou dizendo que eu vou poder usar essa interface em qualquer outra parte do bloco do meu código, tá? E para validar isso, ou se eu quiser também, eu não preciso botar o export aqui. Posso também tirar esse export daqui e colocar dessa forma mais explícita, tá? Botando entre colchetes, seguido da palavrinha reservada, o export. Beleza? Então aqui, justamente com esse arquivo aqui, nós já aprendemos a como fazer uso da palavrinha export para poder utilizar essa interface ou função. Aqui a gente está trabalhando com interface, mas poderia ser uma função em outra parte do projeto. Mas e aí, se eu quiser usar essa interface em outro lugar, como é que eu faria? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro arquivo, dentro aqui da pastinha 911, que eu vou chamar de email.validator.ts, e aqui dentro, email validator, e aqui, o que eu vou fazer? Antes de eu importar aquele arquivo, eu vou fazer o seguinte, esse arquivo aqui, ele tem como propósito validar um determinado e-mail. Eu sei que o Copilot ele já está sendo mais esperto do que eu. Ele já está até pedindo para eu importar o validator aqui. Mas calma, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos criar uma classe aqui, que eu vou chamar, inclusive, caramba, o Copilot já está me dizendo aqui, então vamos lá. Não é bem isso que eu gostaria... Não, em parte sim. Então eu vou precisar aqui de uma classe chamada email validator, que vai implementar do validator. Só que dentro dela, tá? Eu vou chamar justamente o isValid. Perdão. String com boolean. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de email regex. Deixa eu ver se agora o Copilot me ajuda a criar um regex aqui. Então ele está mostrando aqui uma sugestão. E, por consequência, como o retorno aqui não é um void, então ele tem que ter um retorno, né? Então ali a gente vai botar justamente o que o Copilot está me sugerindo ali, o retorno email regex.test, retornando justamente o S. Esse teste aqui, se vocês clicarem aqui nele, ele vem do ECMAScript 5, tá? Ele é um param de string, a qual indica um padrão existente ou procurado numa string, né? Então ele vai justamente identificar uma string e retornar se ela é booleana. Então, resumindo, o que ele está fazendo aqui? A pessoa vai digitar um e-mail, e esse S vai capturar esse e-mail digitado pelo usuário. Esse método, ele vai comparar e ver se o que a pessoa digitou ali é de fato um e-mail. Se sim, ele vai retornar um true. Se não, ele vai retornar um false. Mas o enfoque aqui não é esse. O enfoque aqui é justamente que eu preciso usar aquela interface de validator. Então a gente precisa usar uma palavrinha reservada chamada import. O bom é que o VS Code, no ato que eu clico aqui em cima dessa interface aqui, ele aparece com essa lâmpadazinha, clico aqui, ele pede para adicionar e para importar aqui o arquivo validator e pronto.
Só para ter certeza que capturou o arquivo correto, dá um Ctrl no mouse e vai até o arquivo. Então tá certinho mesmo. Só que, para fins de explicação, em algum momento eu vou precisar usar esse e-mail -validator.ts. Então a gente também vai exportar esse arquivo aqui. Então vou botar aqui o export e-mail validator, tá? E se eu quisesse também, aí já entrando naquele ponto do 9.1.5, eu poderia, por exemplo, eu importei aqui o validator, não importei? Mas eu também posso renomear este módulo. Como? Fazendo uso de uma palavrinha reservada ex, como. Então, eu poderia botar aqui validator ou form validator, por exemplo. Vou botar aqui form validator. Aí, em vez de eu usar esse validator, eu usaria este daqui, tá? Então, não é tão usado. A gente vê muito essa palavrinha reservada. Eu não sou muito desenvolvedora front-end, mas eu vejo muito uso dela justamente no React, tá? Aí a pessoa passa para cá e tudo mais, tá? Mas eu vou deixar do jeito que tá, mas não é errado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer assim e vou deixar comentado, mas eu vou usar só o de baixo, tá? Mas você pode também usar dessa forma aqui, form validator. Deixa eu botar aqui. Só que aqui teria que trocar para form validator, tá? Bom, então já aprendemos aí como faz uso do export, como faz uso do import. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro dessa pastinha 911, eu vou criar um arquivo chamado main.ts, ou app.ts também, poderia ser. Deixa eu só capturar as informações aqui. Perfeito. Aí, olha que legal. Quando a gente trabalha com módulos, aí a gente consegue trazer todas as informações, a gente consegue estruturar muito melhor o nosso código. Então, por exemplo, né? Aqui eu vou criar uma variável em que eu vou chamar de e-mail. E esse e-mail vai ser glaucia.lemos@email.com. E, por consequência, se eu estou aqui nesse main.ts validando o e-mail, por consequência, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de validator, que é igual a new email validator. Aí vai dar um errozinho ali. E ele, por consequência, já vai pedir para importar justamente esse e-mail validator. Então, ficou vermelhinho aqui. Então, por consequência, a gente clica 2 vezes, add import from e tá aí. Por consequência, quando a gente clica aqui nessa classe, o que acontece? Essa classe, ela espera uma string, né? Um e-mail. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou justamente criar uma outra variável, que eu vou chamar de result, seguir que o próprio Copilot está me pedindo aqui, tá certo, tá? Mas só para mostrar para vocês como é que ele tá pegando justamente, olha, eu vou botar aqui, chamando justamente esse validator aqui, e quando eu coloco o ponto, dou um Ctrl Space, ele já busca justamente o método, tá? Da classe que foi importada. Então, preciso dela. E ela espera ali um retorno, né? Se a gente clicar em cima dela aqui, ó, espera uma string. E uma string aqui, justamente essa aqui. Então, a gente vai jogar essa string para cá. E a gente vai ter aqui um console.log. Usar essa sugestão aqui do Copilot. E ele vai verificar se isso aqui é um e-mail ou não. Se eu dar aqui um start aqui. Então, o que ele fez? Ele verificou que isso aqui é um e-mail, né? Provavelmente o regex verificou. Vamos ver se eu colocar qualquer outra coisa ali, ele vai verificar se é um e-mail ou não. Então, deixa eu apagar aqui. Vou colocar uma string qualquer, sem ser um e-mail. Vamos executar o código novamente. E olha lá. Deu false. Então, realmente, o regex está funcionando
Supipa, né? Então, eu vou botar aqui de novo o e-mail pra gente deixar certinho o código. Então, olha que legal. Eu não precisei implementar toda a lógica em um único arquivo, né? Então, só trabalhando ali com módulos, né? Então, a gente acaba meio que usando ali o conceito de keys, né? Keep it simple e stupid. Então, a gente meio que deixa o código mais limpo. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um outro arquivo aqui que eu vou chamar de zip code validator.ts. Falei com vocês, essa aula seria um pouquinho maior para a gente ganhar tempo e não precisar dividir as explicações em vários arquivos diferentes, tá? Vou chamar aqui de zip code validator. Então aqui a gente vai trabalhar com re-exports. Então vou fazer o seguinte. Então novamente vai ser muito parecida com a classe de e-mail, mas aqui vai ser zip code validator implementes justamente aquela interface de validator. E dentro dela nós vamos usar o mesmo método, que é o isValid. Dentro dele vamos botar aqui o parâmetro s, que é do tipo string e retorna um boolean. E aqui novamente a gente vai criar uma variável que vai se chamar de zipcoderegex. Esperar o Copilot me ajudar aqui. Então botar aqui, ó. Provavelmente ele deve ter pegado o padrão americano e chamando aí justamente o zipcoderegex.test, chamando aí o S. E, novamente, como eu vou precisar usar essa classe em outro scope, em outro lugar, eu já vou botar aqui o meu export zipcode validator. Então, novamente, aqui, ó, preciso importar essa interface. Então, nós vamos importar ela aqui. Beleza. Note que aqui nós já estamos criando várias validações. Validação de e-mail, validação de CEP, pode ter validação de qualquer coisa. No sistema tem validação para tudo, né? E geralmente as pessoas gostam de separar essas regras de negócios em diferentes arquivos. Então imagine o seguinte cenário, que você tenha que criar validação para cada coisa e você tem aqui, sei lá, você já criou aqui, por exemplo, mais de 5, 7 validações diferentes, né? Pode ser que realmente comece quando chegar aqui no main, você já começa a importar vários arquivos e fique um pouco mais sujo o seu código. Então, como é que a gente pode estar resolvendo essa situação? Então, tem algo que a gente pode estar fazendo uso, que é justamente o uso de default exports, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou já criar uma pasta que eu vou chamar de validators. E tudo que é relacionado à validação, eu vou colocar dentro dessa pasta. Então, o e-mail validator, tá? O próprio validator também, vou jogar para cá. O zip code validator também, vou jogar para cá. Deixa eu ver, acho que tá indo, não tá indo, né? Acho que tá demorando um pouquinho, agora foi. E o main eu vou deixar aqui fora, tá? Que é o padrão mesmo. E o legal é que agora o TypeScript ele meio que atualiza quando você muda as pastas, mas sempre é bom dar uma verificada, tá? Por exemplo, eu tenho estudado bastante no Nest.js e às vezes quando você altera alguns arquivos, algumas pastas, ele não faz assim de forma automática. Bom, tanto que aqui ó, ele já atualizou que tá dentro de que este arquivo aqui está dentro de uma pasta validators. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de index.ts. Eu vou copiar essas informações aqui dentro de index, que está contido dentro da pasta validators.index.ts. Opa, perfeito. E nesse arquivo index.ts, o que eu vou fazer? Eu vou
justamente agrupar tudo o que está relacionado à validação. Então, eu posso estar fazendo o seguinte, né? Eu posso estar usando justamente essa sugestão do próprio Copilot de fazer um export tudo, né? Mas eu vou fazer melhor. Eu vou botar aqui o import, chamando aí o validator. Eu vou fazer o import, chamando o email validator. Eu vou fazer o import aqui, novamente, chamando o zip code validator. Só que, como ele está dentro deste arquivo index, eu preciso usar essa interface e essas outras duas classes em outros lugares no projeto. Então aí, a gente vai fazer uso aqui do export, tá? E usando ele aqui. Poderia estar usando default? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Inclusive, lá nesse aqui, ó, inclusive, em vez da gente fazer uso do export aqui, ó, a gente pode comentar isso aqui e botar aqui o export default class email validator. Também poderia fazer dessa forma, tá? Eu gosto dessa forma aqui, que eu acho que fica muito mais explícito, tá? Eu gosto dessa forma aqui. Mas tem gente que gosta já de botar o export default, não tem problema nenhum, tá? Bom, aí aqui já entra a questão da gente estar criando aqui o clean code, né? Então aqui eu consigo já, o que eu vou fazer? Lá no main.ts, o que eu vou fazer? Eu vou, justamente agora, nesse momento eu vou precisar validar o CEP, por exemplo, né? Então, o que basta eu fazer? Botar um let aqui. Não estou muito criativa nas variáveis aqui. Vou criar um validator 2 igual a new zip code validator. Ele já até identificou aqui. E automaticamente vai fazer o import. Só que esse import aqui, ó, ele já pode vir por aqui, ó. É porque eu vou ter que alterar aqui e tirar esse email validator. Então eu posso só botar aqui, ó, validators. Perfeito. E aqui vou criar uma outra variável, vou chamar de result2, tá? Que é igual a validator 2.isValid, né? E eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tá aí, ó, funcionou igual, tá? Bom, como eu disse para vocês, eu acho que eu consegui explicar bastante coisa em 24 minutos ou 20 minutos, dependendo do que eu vou editar um pouquinho aqui. Tem coisas aqui que eu vou precisar editar, mas eu acho que ficou muito bem explicado o uso de módulos aqui. Vocês podem ver que o arquivo, né, o projetinho, né, ficou muito bem organizado. Você vê que eu criei uma pastinha validators, onde contém ali o email validator, o zip code validator com a sua interface, que tem ali justamente, né, o método, né, que acaba sendo reutilizado em outras classes, e ali a chamada do main.ts e também ali do index.ts. Então, assim, eu acho que deu para aprender bastante coisa, o uso do export default, o uso do export, do import. Porém, se vocês tiverem quaisquer dúvidas no uso de modules dentro do TypeScript, porque isso é muito importante, principalmente se você trabalha com projetos em React ou em back-end também, seja no escopo do front-end ou back-end, você sempre vai lidar aí com essa situação de módulos. E o TypeScript, ele acaba auxiliando bastante, né? É uma mão na roda quando você sabe fazer o uso desse conhecimento de módulos dentro do TypeScript. Bom, se esse é o tipo de vídeo que você curte, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas, e nos vemos no próximo módulo, pessoal, que será o último, hein? Tchau, tchau!